Olá, gente. Bom dia. Dando continuidade ao nosso assunto anterior, uma aula da professora Cássia cedida por ela. Vou tentar explicar aqui da melhor maneira. Vamos lá, falar das características anátomo-fisiológicas do RN. A gente já falou então se o RN nascer com problema, né, que nós vamos ter que recepcioná-lo, vamos ter que fazer a reanimação cardiopulmonar, né, pensar no A, B, C, A, abrir via aérea, B, respiração, breathing, né? E C, circulação, que é a massagem cardíaca do bebê, que é toda especial, né? Que é com os nossos 2 polegares, né? Que a gente vai abaixar e levantar fazendo sístole e diástole do coração. Então, vamos falar um pouquinho das características do RN, né? Do recém-nascido. É uma fase de transição, né? Quando o bebê nasce, ele transita pela fase da intrauterina para a extrauterina. Então, a gente denomina as primeiras 24 horas a fase de transição, né? De adaptação desse neonato, que compreende essas 24 horas. Pensar que ele vai ser neonato até os 28 dias, né? Após os 28 dias, ele já não é mais considerado neonato. Ele já, né, já é um bebê, né? A gente já pensa assim. Por que que é importante essa definição? Porque se a criança precisa de internação nesses 28 dias, ele é internado na UTI neonatal. A partir dessa data, a criança ela vai ficar na UTI pediátrica, né? Ela já parte, né? Então, assim, o bebê, se ele nasce com problema, se ele nasce prematuro de 500 gramas, por exemplo, ele vai para a UTI neonatal e até os 28 dias. Isso é bastante importante a gente definir, tá bom? Na vida intrauterina é um lugar que a gente falou, né? Que é o ambiente ideal, né? Ele contempla, né? O útero, a placenta, aqui o cordão umbilical, a gente está vendo a transparência, né? É, confere para o bebê, né? Um ambiente de proteção, termicamente controlado, com estímulos sonoros mínimos, proteção contra impactos, o líquido contra choques, né? E alimentação contínua, né? A placenta é responsável por nutrir o bebê continuamente, né? Circulação, a gente vai falar da circulação placentária, como ela é feita, né? Ou seja, um ambiente ideal. Na vida extrauterina, o neonato, para que ele sobreviva fora do útero, ele necessita o quê? Atravessar o período de transição e adaptar-se ao meio externo. É nesse momento que precisa do quê? De profissionais de saúde, né? Que saiba avaliar o que é anormal, o que é patológico, intervir caso haja necessidade para a estabilização do RN. Na fase de transição, né? O bebê, ele passa pelo canal de parto, seja vaginal ou seja, né, o cesárea, ele vai passar por esse canal, por essa abertura, vai se interromper a circulação placentária, né, porque eu vou cortar, vou clampear o cordão umbilical após 2 minutos, mudança da circulação fetal para extrauterina, né, então a circulação e a respiração do bebê vão se alterar, o início da ventilação pulmonar, o trabalho respiratório, o choque térmico e o fim do suprimento energético. O bebê precisa se alimentar agora. Ele para de receber alimentos contínuos e começa a receber o alimento através da amamentação, ok? Principais alterações, né? Então, os principais sistemas afetados é o sistema cardiovascular, que a gente vai perceber uma mudança na circulação, né? Apesar de a gente não ter, o bebê ele tem o próprio sangue, né? Ele para de receber via transplacentária os alimentos, os nutrientes, mas a gente vai ver um corte de circulação, tá? E o trabalho respiratório, né? Porque a partir do rompimento do cordão umbilical, o bebê vai ter que respirar sozinho e a circulação vai acontecer de uma maneira um pouco diferente. O sistema cardiovascular, né? Então, dentro do útero da mãe, a placenta ela fornece os nutrientes e também excreta os resíduos. A partir do clampeamento, a circulação fetal ela se modifica. Então, ela deixa de ser uma circulação fetal e passa a ser uma circulação neonatal. A gente vai ver que existem algumas mudanças até na estrutura cardíaca do bebê. E a gente fala que algumas aberturas que acontecem e que estão presentes no período em que o bebê está dentro do útero, essas aberturas elas se fecham por completo até os 28 dias do bebê, tá?
A circulação fetal. Então, vamos falar primeiro da circulação, depois da respiração. O sistema cardiovascular é engenhosamente planejado para atender às necessidades pré-natais. Ao nascimento, a gente vai ver uma mudança nesse padrão circulatório. Vamos falar dela? O que vai acontecer? Ó, a placenta, ela substitui os pulmões, porque até então o oxigênio é retirado da placenta. Então, o bebê não precisa do pulmão. O pulmão do bebê, ele fica colabado, ele está cheio de líquido durante a vida intrauterina, né? Então, a placenta, ela substitui os pulmões para que o feto receba o adequado suprimento de oxigênio. O cordão umbilical, lembra, é formado por duas artérias, aqui, ó, duas artérias e uma veia, ok? O sangue oxigenado da placenta chega pela veia umbilical até o fígado, ó. Então, a gente está vendo aqui, ó, aqui, ó, duas artérias comunicando aqui com a aorta do bebê e a gente tem uma veia que vai chegar aqui até o fígado e do fígado aqui na veia cava inferior. Cheia do quê? Cheia de sangue oxigenado, vindo da onde? Da mãe, da placenta, né? A placenta tá ligada ao útero, ela vai retirar todo o oxigênio sanguíneo, né, da mãe e vai colocar dentro do sangue do bebê, né? Porque o bebê não está respirando. Lembra que ele está dentro de uma bolsa cheia de líquido, né? Então, a anatomia cardíaca do bebê, ela é diferente, porque se o sangue não chega aqui, ó, então, ó, aqui o sangue vindo da veia placentária, lembra que o cordão umbilical tem uma veia e duas artérias, então, essa veia se comunica aqui com a artéria hepática, com uma veia hepática bastante importante, e vai chegar aqui na veia cava inferior e no coração do bebê. Então, o coração do bebê, né, ele tem uma anatomia um pouquinho diferente e que vai se fechar, que vai ficar igual a de um adulto até os 28 dias de nascimento. O que o bebê tem de diferente? O bebê tem um ducto venoso. O que é esse ducto venoso? É esse sangue que está chegando aqui oxigenado através da veia cava inferior e que vai cair aqui, né? Que daí passa do átrio direito, lembrando que o bebê ele não precisa da veia pulmonar para levar o sangue até os pulmões. Lembra que os pulmões do bebê não têm a função de oxigenar o sangue como tem o nosso, tá? Então, ele também tem o forame oval, né? O forame oval é essa abertura. Então, já que o sangue chega por aqui, ele passa, né, com menos trabalho aqui do átrio direito para o ventrículo direito. Não tem, o ventrículo direito quase tem pouco trabalho aqui, durante a circulação fetal, né, para ir para o resto do corpo. E o ducto artério-venoso. O ducto artério-venoso é uma abertura aqui também, ó, em que o sangue vai sair daqui e vai se transportar para o resto do corpo com maior facilidade. Então, essas aberturas, ducto venoso, forame oval, ducto arterioso, eles vão se fechar ao nascimento. Tem algumas crianças que ficam com pequenas aberturinhas e que vão se fechar até os 28 dias ou até a primeira semana de nascimento. E aí, às vezes, é muito comum o médico falar assim, o bebezinho tem um sopro cardíaco, né? Esse sopro, ele às vezes é bem pequeno, quase inaudível, e ele vai ficando imperceptível com o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, lembrando que todas essas aberturinhas no coração do bebê, de ducto venoso, forame oval e ducto arterioso, eles acontecem, eles estão presentes engenhosamente, por quê? Porque a nutrição, né, não vem do pulmão, o sangue oxigenado vem da placenta. E quando isso começa a se fechar? A partir do momento que o bebê começa a respirar. Então, quando ele começa a respirar, o organismo entende que aquelas aberturas não são mais necessárias e começa um fechamento dessas aberturas, ok? O sistema circulatório do feto é diferente, já que o feto não usa o pulmão, então a gente já falou disso, mas obtém nutrientes que vêm do cordão umbilical. Após o nascimento, o sistema circulatório passa por diversas mudanças, incluindo o fechamento do ducto arterioso do forame oval, ok? O sistema respiratório, então a gente já falou, então há uma mudança circulatória e uma mudança
no sistema respiratório. O fluxo sanguíneo pulmonar fetal é mínimo, né, já que as trocas gasosas são efetuadas pela placenta. Os pulmões eles estão enchidos de líquido amniótico, né, e a traqueia também. Para que ocorra a ventilação, troca gasosa, no momento do nascimento é preciso que esse líquido saia, né, e seja rapidamente substituído pelo ar. Na hora do nascimento, os alvéolos, por conta deles estarem cheios de líquido, eles têm uma substância que é chamada de surfactante, que eles fazem com que um alvéolo saia da sua capacidade, né, de estar colabado, de estar fechadinho. Isso aqui é um alvéolo pulmonar. Então, aqui a gente tem a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e a menor parte do pulmão são os alvéolos. Eles parecem uns cachinhos de uva e os cachinhos de uva são como bexigas. Quando você sopra uma bexiga, que você enche ela, que ela está colabadinha, depois que você enche ela uma vez, ela nunca mais volta ao seu estado natural. E isso, vamos pensar, se eu estou fazendo uma analogia, é por conta do surfactante, né? Então, ó, na hora do nascimento, os alvéolos estão colabados. Quando ela inspira pela primeira vez, né? Essa pressão negativa, o ar sempre passa da área de maior pressão para de menor pressão. Então, tem muito ar aqui fora e eu entro, o ar passa para a área de menor pressão, né? A gente faz uma pressão negativa quando inspira, né? Então, a criança, ela respira rapidamente. O líquido que faz com que os alvéolos, né, eles impedem que eles se colabem novamente. E é por isso que um bebê recém-nascido, se ele não tem, né, vamos supor, se ele nasceu de 500 gramas, ele não tem ainda o surfactante presente. Ele não produz surfactante. Então, vocês vão ver, na hora que um bebê de 500 gramas nasce, vocês vão ver que existe surfactante que é colocado dentro da cânula do bebê para evitar que os alvéolos dele se colabem, já que ele não tem produção, né? O líquido do surfactante é uma medicação, né, que é feita em laboratório, que hoje ela é quimioprocessada. Ela é extremamente lesiva na pele, então tem que ser colocado dentro do tubo, porque se cair na boca, se cair na traqueia do bebê, vai queimar, tá? Então, ele é um líquido que faz com que esses alvéolos, esses cachinhos de uva não se fechem por completo. Lembrando que o bebezinho de 500 gramas nunca vai respirar sozinho, então ele vai ser entubado logo depois do nascimento. Então, se entuba e se joga surfactante dentro da cânula para evitar que o pulmãozinho dele se feche. Se o pulmão se fechar, se colabar, dificilmente eu vou conseguir ventilar essa criança e ela pode morrer, né? Então, o surfactante é muito, muito importante. Existem algumas medicações que podem ser feitas na mãe, que são os corticoides, para fazer com que a produção de surfactante seja acelerada, mas isso não é de de uma hora para outra, tá bom? Mas o corticoide ele pode ajudar a produção de surfactante. Então, qual que é a função do surfactante, gente? Evitar que os alvéolos se colabem. A gente fala que o surfactante é um líquido que aumenta a propriedade tensoativa. Então, ele faz com que o líquido que está lá dentro do alvéolo saia, né? É como se ele fosse um olhinho, por exemplo. Então, o óleo repele água e faz com que a água não fique dentro dos pulmões e possa fazer com que os pulmões consigam se expandir, ok? Então, as primeiras respirações, ao se passar pelo canal vaginal, já falei isso, né? Ele expele grande parte desse líquido. Quando nasce de cesárea, às vezes é necessário o quê? A aspiração, porque eu não tenho essa pressão do canal vaginal, né? A cada respiração realizada pelo RN, a capacidade respiratória do seu pulmão vai aumentando. Cerca de 6 a 24 horas já alcança sua capacidade total. A gente vai perceber que a respiração do bebê às vezes é muito arrítmica. Como que ele respira? Assim, ó. Aí ele para. Aí ele volta. Isso tudo acontece por imaturidade do centro respiratório, que fica aqui no cérebro. Assim como o bebê não tem maturidade para manter a temperatura, ele ainda não tem maturidade do sistema nervoso central para manter uma frequência respiratória, como o adulto tem. Então, ele vai ter uma imaturidade. Então, ele vai fazer uma respiração dessa forma, que vai diminuindo ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, ele vai, conforme vai passando os dias, o bebê vai respirando de uma forma mais homogênea, ok? Qual que é a postura do bebê? Você vai perceber que o bebê gosta de ficar na posição fetal, que a gente fala, né?
com as perninhas fletidas, os bracinhos, por isso que a gente gosta do charutinho, o bebê gosta de ficar apertadinho, ele ficou apertado durante muito tempo, né? Mantém a posição que ele estava no útero. A pele do bebê, a gente já viu que o bebê ele nasce com um vernix, né? Um vernix caseoso, né? A pele do neonato, a termo, ela é sedosa, coloração rosada, né? Avermelhada. A dos bebezinhos prematuros, elas têm mais pelo, né? Às vezes o bebê é mais escurecido, vocês vão perceber. Tem uma pele, parece de papel, mas de idoso, né? E que isso vai mudando ao longo do tempo, tá? O vernix, né? O vernix, ele faz o quê? Ele mantém a hidratação da pele, por isso ele não deve ser tirado completamente. Ele tem uma substância leitosa que tem como se fosse um sebinho, né? Como se fosse uma gordura, né? Que protege o bebê de infecção, que ajuda a manter o calor do corpinho do bebê, ok? O eritema tóxico, vocês vão ver que às vezes o bebê fica com manchas avermelhadas no rosto, na pele. Isso pode ser proveniente de produtos que foram utilizados, por isso o sabonete de glicerina, um sabonete menos agressivo é muito importante, né? Às vezes até a roupa que a mamãe lavou, dependendo do tipo de amaciante ou de sabão que ela usou, pode levar a esse eritema, essa vermelhidão, tá? Causada pelo que a gente chama de eritema tóxico. Até como se fosse uma resposta à agressão externa, que até então essa pelinha não sofria. As petequias, elas também podem aparecer, elas são muito comuns, elas são provenientes de quando o vaso estoura. É muito comum petequia em criança também que vomita, faz muito esforço para vomitar, ela começa a ter petequia em volta dos olhos, né? Isso é pelo esforço, né? Então, quando as petequias aparecem no pescoço, elas são provenientes às vezes do cordão umbilical ou do esforço nas costas pela passagem, pela dificuldade de passagem pelo canal vaginal, tá? Então, podem acontecer petequias no corpo do bebê, o atrito, né, da pele contra a passagem do canal vaginal. As manchas mongólicas, né, são manchas azuladas, elas vão desaparecer ao longo do tempo, elas só ficam permanentes em crianças que têm a síndrome de Down. Geralmente elas estão localizadas nessa região sacral, né, elas podem estar localizadas em outros lugares também. A cianose, né? A gente falou, a cianose faz parte da avaliação do Apgar, né? Ela pode ser uma cianose periférica, quando as mãozinhas, só mãos e pés, podem indicar frio também, né? Ou ela pode ser central, quando ela aparece na região do nariz, da boca, né? Ela pode aparecer nas primeiras horas de vida, já que a gente fala que a mudança da circulação está acontecendo, lembra a fechadura dos forames, dos ductos, né? E a cianose, ela também pode ser devido à hipotermia, tá bom? Então, ela vai desaparecendo ao longo do tempo, por conta da mudança da circulação, mas eu preciso me atentar se também não é frio, tá? Lembre-se que a coloração do bebê faz parte da avaliação do Apgar. A cabeça, a gente já falou disso, né? A cabeça do recém-nascido é grande em comparação ao resto do corpo, né? A circunferência cefálica, ela vai de 34 a 32, 37 centímetros. A gente teve uma mudança por conta do Zika vírus. É aceitável hoje uma criança que nasça com um perímetro cefálico de até 32 centímetros. Abaixo disso é considerado microcefalia e pode ser um dos indicativos de que a mãe tenha tido Zika durante a gravidez, tá? Bora lá. É importante dizer que a cabeça, a gente já falou disso, né? Até faz parte do toque, da gente saber, a cabeça ela tem abertura, né? O que são fontanelas? São as moleiras, são os pontos amolecidos, né? São aberturas que tem na cabecinha do bebê. Por isso a gente fala que não pode apertar, né? Porque são áreas que estão recobertas só pela membrana, né? Da dura mater, pia mater, né? Que vocês estão vendo em anatomia. Então, só cobertos pela membrana, não tem cobertura óssea. Por isso que a gente fala assim, ó, cuidado com a moleirinha do bebê. Tá? Essas áreas são revertidas por uma membrana resistentes. Quando o bebê está com febre, por exemplo, elas podem estar ou desidratadas, elas ficam abauladas. Quando o bebê está agitado ou muito choroso ou com uma infecção, elas podem estar abauladas, né, para cima, né? É difícil machucar, mas a gente tem que tomar um cuidado com as fontanelas. A gente tem duas fontanelas principais.
depois nós vamos falar delas. A bregmática, que é essa maior, que ela é anterior, ela tem uns 3 centímetros de diâmetro, ou seja, uns 2 dedinhos assim e assim, né? Ela tem uma forma de losango, ela não desaparece no pós-parto, né? Geralmente ela tem um fechamento até 1 ano e meio da criança, as fontanelas se fecham. A fontanela lambidoide, que é aquela mais atrás, na região traseira, ela se fecha logo depois do nascimento, tá? Ela vai se deformar com o parto. Então, a fontanela do recém-nascido, ela tem em torno de 1 a 4 centímetros e se fecha dos 9 aos 18 meses. A posterior, até ela tem um meio centímetro, é quase imperceptível, e até os 2 meses da criança ela tem de estar fechada. O coto umbilical, a gente já falou disso, né? Então, ó, eu tenho um bebê aqui que teve o coto clampeado, então ele é gelatinoso, ele vai mumificando, por isso a limpeza na base com álcool a 70 é bastante importante, ele mumifica por completo, cai e eu tenho a formação da cicatriz umbilical. Tá? A partir da coloração azulada, de aspecto gelatinoso, a seguir ele vai fazendo o ressecamento e a mumificação, até que do 10º ao 20º dia de vida, esse coto umbilical vai cair. As eliminações intestinais. A gente está vendo que as fezes do bebê, as primeiras fezes são chamadas de mecônio, né? E elas são presentes até as 48 horas do bebê. Né? Elas são de verde escura, de coloração espessa. A partir, né, da amamentação e da ingesta de alimentação, esse bebê ele começa a ter fezes pastosas, que variam desde o esverdeado até o amarronzado ao amarelinho, né? Ficam em consistência de pomada, que a gente fala, ok? As eliminações vesicais, a gente já falou disso. A urina, ela apresenta uma coloração amarelada e pode até ser uma coloração, como a gente fala, às vezes meio roseada pela presença dos uratos e dos cristais, que vão desaparecer ao longo do tempo. Preciso avisar e comunicar à mãe a respeito disso. E é isso, gente. Então, eu vou deixar bastante vídeo aí para vocês assistirem sobre limpeza do coto umbilical, cuidados, né, da massagem cardíaca, como fazer a ventilação do bebê, aspiração, o uso do nitrato, o uso da vitamina K. Vai estar tudo aí para vocês assistirem, para vocês verem, para a gente fazer a teoria e a prática aí juntos, tá bom? Um abraço para vocês.